Mas hoje eu quero falar de algo. A gente vem fazendo essa construção desde o nosso último evento aqui sobre a importância do Evangelho na nossa vida. Na Igreja Caseira, sexta-feira, nós conversamos muito sobre o que é o Evangelho, qual é o propósito do Evangelho. Nós falamos sobre a história do Evangelho, sobre que o Evangelho não começou a partir da cruz, né, que muitos de nós às vezes achamos. O Evangelho também não é só para quando a gente se converte, mas o Evangelho ele é uma vida que a gente carrega até a volta de Jesus e posteriormente. Então hoje aqui, irmãos, eu quero falar um pouco mais, eu quero ampliar um pouco mais dessa realidade do Evangelho dentro da igreja, dentro da comunhão dos irmãos. Porque uma das coisas que eu mais vejo, assim, e talvez muitos irmãos que estão aqui, ou já visitaram, ou já fizeram parte da nossa comunidade, a gente percebe que há uma certa incredulidade quanto a respeito da igreja, quanto a respeito da comunhão dos irmãos, como a respeito de viver uma igreja simples, quanto a respeito de viver essa unidade do corpo de Cristo. Muitas vezes você chega para uma pessoa e fala assim, cara, vamos visitar a comunidade, vamos conhecer a igreja, e aí você ouve assim, cara, eu não consigo acreditar que há verdade no meio da igreja, eu não consigo, há muita divergência, E eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, que essas divergências, elas não começaram hoje, elas não são do nosso tempo. Elas são desde quando o mundo é mundo e desde quando a igreja de Jesus foi instituída na terra. Então, se vem de lá, irmãos, nós vamos ter que aprender a conviver com esse negócio chamado igreja. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse negócio chamado irmão. Nós vamos ter que aprender a conviver uns com os outros. Não tem muito para onde ir, irmãos, porque a nossa vida ela é comunitária. Quer você esteja no trabalho, quer que você esteja cuidando das crianças em casa, quer você esteja em qualquer lugar, a sua vida é comunitária. Dificilmente você vai conseguir viver sozinho, isolado, lá no Itacaré, sozinho, lá no meio das águas, e mesmo assim você vai precisar de alguém para te ajudar, irmãos. Eu sei que é o sonho de alguns, né, viver em Itacaré, lá. Mesmo assim, se você for viver em Itacaré, você vai ter que vender material, você vai ter que ser hippie. Não vou expor os irmãos aqui, né? Mas os próprios irmãos estão se expondo, eu não preciso falar. Mas mesmo assim, você vai precisar viver em comunidade, irmãos. Então, como que a gente vai expressar essa realidade de comunidade se não for através do Evangelho? Não tem como, irmãos. Eu sou diferente da minha esposa. Se não for Jesus na minha vida com ela, nós não estaríamos casados. Aqueles que estão casados, os homens, sabem que as mulheres são complicadas. Né, irmão? Né? Você tem quanto tempo de casado? E ele não quis nem falar. Como é que é? Olha lá. Não, os irmãos não esquecem. Uma batalha, a gente perde todas. A gente sempre está errado. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, você vai ver que até no ambiente relacional de comunhão, de casamento, a gente precisa aprender a viver em comunidade. E aí, quando vem os filhos, você precisa aprender a viver em comunidade. Aí você vai morar num lugar. Eu saí de uma casa, de um condomínio, para morar numa casa. Aí eu falei, não, na casa vai ser bom, porque a gente vai estar isolado, né? Vamos ter hora para fazer as coisas e tal. Não tem como, irmão. Você tem um vizinho do lado, você tem um vizinho da frente, você tem um vizinho de trás. Você tem que aprender a viver em comunidade. E aí agora? Como que a gente junta um bocado de gente complicado num lugar chamado igreja? Como é que a gente resolve isso? Porque a verdade é, se for pela minha vontade, se for pela sua vontade, eu tenho certeza, e conhecendo os irmãos aqui, e me conhecendo, minha vontade era estar em casa agora dormindo, ou assistindo agora, sei lá, eu estou assistindo uma série chamada Pessoa de Interesse. É bom, velho, irmãos, assistam. É bom. Obrigado, irmão. Nós estaríamos isolados, irmãos, agora. Mas o Senhor nos chama para viver em comunidade. E aí eu quero mostrar para vocês, antes de eu abrir o texto, se você já puder aí, abre 1 Coríntios 11. Eu vou ficar só nesse texto hoje.
Eu acho que nem todo galão daí vai suportar minha sede hoje. 1 Coríntios 11, verso 17. Segura aí, não vou ler agora não. Mas eu quero fazer um contexto sobre esse texto, sobre a igreja de Corinto. Corinto era uma das cidades mais importantes, irmãos, que tinha ali no Império Romano. E eu quero fazer esse contexto para que os irmãos entendam por que Paulo ele vai tratar essa coisa dessa forma, por que Paulo vai falar, vai começar esse versículo 17 dessa forma. E ali no meio, irmãos, por ser uma cidade muito rica, por ser uma cidade de um comércio pulsante, Corinto tinha uma grande diversidade de culturas, de religião. Era uma cidade onde tinha muita influência do paganismo. Era uma cidade onde a imoralidade sexual, a imoralidade era muito grande. Era uma cidade onde tinha uma divergência social também muito grande. Muitas pessoas ricas, muitas pessoas pobres. Muito diferente dos nossos dias hoje. Uma disparidade muito grande. E em Atos 18 vai contar como Paulo começou essa igreja. E Paulo pregou para essa igreja. E muitos irmãos se converteram ali. Só que, como eu falei, era um contexto de uma cidade muito pulsante. Era um contexto de muita divergência social. Era um contexto de muitas diferenças. Eram diferenças gritantes. E nesse contexto o evangelho entra. E nesse contexto a igreja começa a receber pessoas de tudo quanto é tipo. Escravos, pessoas libertas, trabalhadores, pessoas com muitas posses, pessoas com posses nenhuma. Era essa salada mista de gente. Então essas pessoas começam agora a se reunir num negócio chamado igreja. Agora me responda como, irmãos? Tinha como dar certo um negócio desse? Humanamente falando. Era muito difícil, irmãos. Imagina juntar todas essas pessoas num lugar. Imagina juntar todas essas pessoas para comer junto. Imagina juntar todas essas pessoas de diferentes classes, diferentes pensamentos, diferentes ideias para ceiar junto. Imagina fazer com que esses irmãos tivessem comunhão uns com os outros. Irmãos, alguma semelhança? Imagina uma igreja onde você tinha aqueles irmãos mais abastados, que sentavam nos melhores lugares, tinham as preferências dos líderes, e aqueles irmãos que não tinham tanto poder aquisitivo, era separado. Era uma igreja diferente de hoje, né? Era? Não é, irmãos. Quantas pessoas você já ouviu falar assim: eu não vou em tal lugar não, porque ali até para a gente ir, a gente precisa ter uma roupa diferente. Eu já ouvi muito isso. Eu não tenho como chegar naquele lugar porque eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa, Beca, para chegar naquela igreja. Quando eu chegar lá e os irmãos me verem assim, eu vou falar: aquele ali, nós estamos precisando ajudar o irmão. Ou nem isso, né? Simplesmente nem olha. Então há uma disparidade muito grande, irmãos. E isso era o contexto da igreja de Corinto. Esse era o contexto da igreja que Paulo estava aqui agora trazendo essa instrução. E aí o texto começa dizendo no verso 17, 1 Coríntios 11, verso 17. Paulo começa dizendo o seguinte: nas instruções a seguir, vou ler ali, fica mais fácil, né? Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Verso 18. Em primeiro lugar, ouço que o quê? Que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim,
enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm, os que nada têm? O que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vamos parar aí. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo está instruindo, dizendo para os irmãos: vocês querem... Antes, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui nós vamos nos reunir, e naquele tempo existia uma cultura que a igreja ela foi se perdendo ao tempo, né? Que chama festa do amor, ou festa ágape. Qual era o contexto dessa festa? Cada um trazia comidas, cada um trazia a sua comida, e aí todos juntavam aquela comida. Vamos falar no velho baianês? Junta a panela? Como é que é no mineirês, Paulinho? Vamos juntar a panela? É assim? Vamos juntar a panela? Era isso, irmãos. Era isso que acontecia. Então, os irmãos, essa festa era literalmente um junta-panela, onde todo mundo trazia aquilo que tinha em casa e todo mundo partilhava e comia aquilo que era comum para todos. Então, eu levava um arroz, Thay levava um feijão, Paulinho levava carne, não sei quem levava. E, cara, e ali a gente comia, e ali os irmãos comiam e bebiam. E assim também era aqui nessa igreja. Só que o que Paulo estava dizendo? Que os irmãos estavam pervertendo esse lugar. Por isso Paulo começa a dizer: vocês querem elogios? Não. Eu não tenho por que elogiar vocês, porque a reunião de vocês está fazendo muito mais mal do que bem. O reunir está fazendo muito mais mal do que trazendo coisas boas. E Paulo não estava aqui, irmãos, falando mal da reunião. Paulo só estava dizendo o quê? Que a forma como os irmãos daquela igreja estavam se reunindo estava trazendo coisas ruins. E eu posso dizer isso muitas das nossas reuniões de hoje, das nossas reuniões de igreja de hoje, irmãos. As nossas reuniões, muitas vezes, elas fazem muito mais mal a nós do que bem. E eu quero desenvolver um pouco mais sobre isso, o porquê que essas reuniões, elas fazem muito mal para nós. Porque a gente vai olhar para esse contexto e Paulo vai dizer o quê? Que havia divisão entre eles, irmãos. Não havia um só coração, não havia uma só disposição, não havia uma vontade genuína partindo do coração de estar juntos. Era basicamente o quê? Eu levo a minha comida e como a minha comida. E o que estava acontecendo mais ainda era, sabe o quê? Aqueles irmãos que tinham mais dinheiro, eles se reuniam entre eles, e ali eles comiam, e aqueles irmãos que não tinham como levar, ficavam sem comer, irmãos. Sinceramente, essa é uma reunião de crentes? Essa é uma reunião de quem entendeu o Evangelho? Não, irmãos. Essa não é uma reunião de pessoas que entenderam o verdadeiro Evangelho. E aí eu quero entrar nesse primeiro tópico aqui, que é quando o Evangelho é esquecido, irmãos, essa comunhão verdadeira ela é corrompida. Quando nós esquecemos do Evangelho, esse amar uns aos outros, esse partilhar do pão uns aos outros, esse honrar uns aos outros, ele se corrompe. Sabe por quê? Porque agora eu só olho para o meu umbigo. Eu só olho para a minha vontade. Eu só olho para aquilo que me satisfaz. Eu só participo daquilo que é bom para mim. E é isso que estava acontecendo aqui, irmãos. Por isso que a reunião deles estavam fazendo muito mais mal do que bem. Porque a reunião, ela não estava centrada em Cristo. A reunião, ela não estava girando em torno de Jesus. Ela estava girando em torno de mim mesmo. Ela estava girando em torno dessas pessoas que achavam que sentar à mesa era comer, 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 beber, beber. E o pior de tudo, irmãos, eles ainda faziam tudo, ainda existia essa facção. E no final eles falavam assim: agora vamos ceiar. É diferente de hoje.
Será, irmãos, que a ceia, e eu não quero focar na ceia aqui, será que a ceia é só aquele pãozinho e aquele copinho de suco? É só isso, irmãos? Porque muitos de nós fazemos assim, a gente pega o pão, a gente pega o suco e simplesmente a gente entra, bebe e vai embora. Entra por as portas e sai, e não há nenhum tipo de transformação. Não há, por quê? Porque não houve comunhão, irmãos. O que houve foi, sabe o quê? Uma participação em uma reunião. Aonde você comeu a sua bebida, onde você comeu o seu pão, você bebeu a sua bebida, e já foi. Pronto, eu me satisfiz. Eu comi e fui embora. No final das contas, essa reunião que Paulo está dizendo que ela fazia mal, era porque ela era mais um culto a si mesmo do que uma reunião de culto a Jesus. Era muito mais uma expressão do meu eu, do que necessariamente um culto a Jesus. E aí, a gente tem um jargão no nosso meio, né? A mesa revela tudo, né? A gente sempre fala isso, a mesa revela tudo. E a gente pode perceber aqui que nessa mesa aqui, o coração dos irmãos também estava sendo revelados. Sabe por quê? Porque fora dessa mesa havia facção. Fora dessa mesa havia diferenças. Fora dessa mesa, os irmãos não comungavam de verdade. Então, quando chegava na mesa, isso era exposto. Então, não tinha como você chegar na mesa de Jesus e você viver uma coisa diferente daquilo que você vive no seu dia a dia. A realidade, irmãos, é que essa mesa aqui, ela estava mais em volta de buscar as suas próprias satisfações, os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, do que necessariamente o partilhar Jesus. E aí, ao invés de termos uma reunião edificante, uma reunião onde vamos sair, cara, cheios de Deus, cheios de vida, nós saímos dilacerados por dentro. Sabe por quê? Porque nós olhamos para dentro dessa reunião e nós nos sentimos deslocados. Nós nos sentimos que nós não somos amados. Porque talvez haja favorecimento, porque uns são mais abastados do que outros. E era isso que estava acontecendo aqui, irmãos. Porque a verdade, igreja, é que quando a gente não tem a revelação do Evangelho, a gente vai se achegar na mesa de Jesus de forma egoísta. Essa é a verdade. Se nós não tivermos a revelação do Evangelho, nós vamos nos relacionar uns com os outros de forma egoísta. Se nós não tivermos a revelação do Evangelho, nós vamos nos relacionar com as pessoas de fora da igreja com relacionamentos egoístas. Eles reuniam, irmãos, tinham a ceia, mas não havia harmonia entre eles. O que havia entre eles era o quê? Divisão. Era o desejo egoísta, sabe de quê? De simplesmente comer e beber. Talvez até de se divertir. Talvez, e a Bíblia, e o Paulo vai dizer que muitos se embriagavam de tanto beber, irmãos. Os irmãos estavam caindo, ó. Em vez de se encher no espírito, estava... Que isso? E talvez nós hoje não estamos nos embriagando de bebida alcoólica, mas nós estamos nos embriagando de nós mesmos, irmãos. Talvez nós não estamos hoje caindo pelas beiradas aí, bêbados, alcoolizados, mas nós estamos cheios de nós. E isso tem impedido, irmãos, o Evangelho entrar dentro de nós. Por quê, irmãos? Não tem como o Evangelho entrar dentro de nós, só a gente sozinho dentro de quarto. Eu acho que todo mundo aqui já entendeu isso, não já? Não tem como, irmãos. Nós precisamos uns dos outros para que Cristo seja revelado em nós. Não há como viver uma igreja, não existe igreja sozinho. Acabou essa conversa de que eu sou igreja. Não, você não é igreja. Nós somos igrejas. Nós somos igreja. Você é você. E nós é nós. Entendeu? Nós é nós. Sem você, irmãos. Não tem a música lá? Precioso. Obrigado, lembrei dessa música.
quando eu cantava numa certa igreja aí, e aí, quando eu recebi os irmãos novos, aí cantava assim, recebi um novo coração do Pai. Aí vai, coração regenerado. Aí, ó, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Ó, coração bom. Como fruto desse novo coração, como é que é? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa. Aí nessa hora, irmãos, eu murchava. De verdade, estou sendo sincero. Aí eu falava no meu coração assim, falsidade, ó. Olha, aquele lá não gosta daquele. Aquele ali está brigando com aquele. Que eu não gosto do meu irmão que está tocando comigo ali no louvor. Aí a irmãzinha, somos corpo. Você está falando mal de mim que eu sei. Aí nós, assim bem ágil, está totalmente ligado. Eu falei, irmãos, com tu eu não quero ligação não. E aí eu não cantava, irmãos. De verdade, porque na minha mente, sabe o que era? E de verdade, essa era a igreja que a gente vivia, irmãos. Eu não estou falando mal da igreja, tá? Essa é a realidade da igreja, infelizmente. Mas uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, o que nos une não é a minha emoção de isso ou daquilo, é Cristo, irmãos. E a partir do momento que Cristo se desenvolver em nós, nós vamos passar a amar uns aos outros. Então não adianta a gente ficar tentando amar o irmão se nós não temos Cristo. Nós precisamos de Cristo primeiro. Então Jesus se revela em mim e a partir de mim eu vou amar o irmão, mesmo o irmão sendo insuportável. Os visitantes vão se escandalizar, hein? Mas, irmãos, essa é uma realidade. E talvez você, se eu desse o microfone para você aqui, você ia falar a mesma coisa. Por isso que a igreja... Você já reparou que ninguém canta mais essa música? Eu acho que, pelo menos essa parte da música, alguém entendeu, né? Graças a Deus. A música ninguém canta porque estamos mentindo, né? Então, Jesus, nós estamos sendo falsos com o Senhor. Pelo menos a consciência da mentira veio, né? Mas, irmãos, essa música não é mentira. Essa música é uma realidade, talvez não em muitos lugares, mas essa música é uma verdade, porque é isso que Paulo está instruindo aos irmãos aqui, que nós somos corpo, irmãos. E assim como o corpo não é feito, se eu fosse só mão, como é que seria eu só mão? Não tem como. Eu sou uma parte, talvez você só é o dedinho do pé, não importa. Vive sem o dedinho do pé. Já parou? Tenta arrancar seu dedão para você ver. Tenta arrancar um cabelo. Ó, como é que tá. Tem irmãos que estão fazendo implante, né? Ou seja, ninguém quer perder nada do corpo. Então, irmão, não havia esse ambiente de comunhão. E esse texto vai nos ensinar algo muito precioso, igreja. Que a gente pode celebrar a ceia, a gente pode comer pão, a gente pode beber vinho, a gente pode beber vinho não, a gente pode beber suco. Eu acho massa a Rebeca me corrigindo, né? Ela fica de lá só assim. A gente pode cantar canções juntos aqui, irmãos. A gente pode até cantar uma família. Podemos. E nunca desfrutar da comunhão verdadeira, irmãos. Sabe por quê? Porque as nossas motivações estão erradas. O grande problema é que às vezes nós queremos transferir essa responsabilidade para o outro. Aí sabe o que a gente faz? A gente sai da igreja falando assim, ó. Aquela igreja... Mas você já passou por tanta igreja, irmão? Já parou para pensar assim? Ué, mas eu saí de A, de B, e saí de lá pelo problema mesmo, que eu saí de A, de B. Talvez o problema é só a igreja. A gente não para pensar, irmãos. A gente às vezes só quer culpar o outro de responsabilidades que são nossas. Amém? E aí a pergunta é, irmãos, como que uma igreja que é formada por crentes, que até amam Jesus, irmãos, de verdade, como que essa igreja que é formada por essas pessoas, que levam o nome de cristãos,
pode acontecer coisas como essa. Como? A resposta está nas últimas semanas que nós tivemos, quando nós perdemos a visão do Evangelho. Quando nós perdemos a visão de Jesus. Por isso, a importância de sempre nos lembrar do Evangelho, por isso a importância de sempre estarmos em comunhão com Jesus. Porque podemos ser crentes muito tementes, piedosos, mas podemos cair no pecado de não amar uns aos outros. Podemos cair no pecado de querer viver sozinhos. E isso não é Evangelho, irmãos. E quando a gente perde a visão do Evangelho, a gente para de olhar para a igreja como um lugar seguro, como um lugar de amor, como um lugar de comunhão. E passamos a olhar a igreja como um lugar de somente entrar e sair. Isso. A gente começa a olhar como a igreja, simplesmente como Paulo falou aqui, uma dopamina, irmãos. Não, você pode. Como uma dopamina, irmãos, onde a gente só toma uma pílula ali. Sabe aquela pessoa que tem TDAH, que ele vive tomando, Vivance, né? Aí o cara toma Vivance para ficar ligado. E aí a gente acaba transferindo as nossas responsabilidades da igreja assim. Amém? E aí eu quero trazer uma parte prática aqui. Como é que a gente despreza os irmãos? Talvez, irmãos, não é nem deixando o outro sem comer. Não é nem deixando de ajudar. Às vezes a gente até ajuda. Às vezes a gente estende a mão. A gente dá o que tem que fazer. Só que às vezes, irmãos, nós ignoramos, nós podemos desprezar os irmãos quando a gente ignora as pessoas na igreja, os irmãos mais simples. Quando a gente forma grupos e fecha esses grupos. Quando a gente começa a tratar diferente um irmão porque o irmão tem uma coisa, o outro não tem. Quando a gente valoriza muito mais a posição social do que a verdade do amor de Cristo. Quando a gente busca mais ser servido do que servir. Pesou, né? Como é que é, Té? Pesou o clima, né? Pesou o clima. Estou terminando, irmãos. Vou acelerar aqui. Só que Paulo, o massa da Bíblia, irmãos, e do Evangelho, é que ele não traz só o diagnóstico. Porque trazer o diagnóstico é fácil. Eu podia ficar aqui a manhã inteira falando assim, ó, a igreja é assim, a igreja B é assim, nós somos assim. Eu poderia ficar o dia inteiro falando e muitas vezes nós gostamos disso. Nós amamos ficar falando dos diagnósticos, dos problemas, das dificuldades, daquilo que é ruim e tal. Mas o Evangelho, cara, ele aponta a dor, a ferida, mas ele também traz o remédio. E aí o remédio vai estar onde aí? Verso 23. Paulo começa dizendo, no meio disso tudo, irmãos, ó, se você puder imaginar comigo, imagina o caos, os irmãos comendo e bebendo, aí os ricão lá, não sei o quê, e os irmãozinhos com fome, só queria só um pedacinho de pão, lá assim, no meio da sala, assim, olhando, e aquela divisão, imagina esse cenário, irmãos. E aí Paulo chega e diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também transmito a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, por que Paulo começa falando isso, irmãos? Paulo não poderia trazer um diagnóstico do tipo assim, ó, não, vamos parar com isso, ó, irmão, só o seguinte, ó, vamos pegar o irmãozinho aqui que tem dinheiro, agora você pega o seu recurso e você dá para aquele. Paulo não poderia fazer isso? Nós gostamos das coisas práticas. Seria muito mais prático Paulo fazer isso, mas Paulo agora começa a pregar o Evangelho, irmãos. Porque o remédio para essa doença não é prática, é Evangelho.
É Cristo em nós. É Jesus no nosso meio. Essa é a prática que nós precisamos restabelecer. É esse lugar que nós precisamos tomar de novo, irmãos. Paulo não vem aqui agora trazer um conjunto de regras e dizer assim, ó, porque eu vou confessar meu pecado. Se sou eu no lugar de Paulo, eu falo, vocês são tudo desviado. Ó, vai todo mundo embora, eu não quero ninguém aqui nessa igreja não, porque, ó, fica só os irmãozinhos humildes aqui, porque esses aqui entendem, vocês que são, vai embora, vocês são tudo desviados, vai se converter. Vai lá para a igreja B, eu não quero vocês aqui não. Se sou eu falava assim, mas Paulo, ô irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vou transmitir aqui para vocês. Na noite que Jesus foi traído, você sabia que Jesus foi traído? E você sabia que Jesus sentou na mesa com quem traiu ele? Foi mesmo, Paulinho. Meu Deus. Olha que coisa. Jesus não expulsou Judas da mesa? Meu Jesus. E agora? Aí, irmãos, porque a verdade é que Paulo, para mim, na minha interpretação aqui, e eu vou na liberdade da minha interpretação aqui, o que eu entendo que Paulo estava querendo dizer é, cara, vocês estão aí, um bocado de divisão aí, mas Jesus, que é Jesus, ele sentou na mesa com Judas. E por que vocês estão dividindo? Por que vocês estão separando os irmãos que têm poucos recursos? Por que vocês estão separando, sendo que Jesus nos chama para unir? E se você for lembrar da ceia lá em João, você vai ver que Jesus fez, sabe o quê? Jesus sentou, lavou os pés dos apóstolos. E Pedrão, não. Tem que fazer assim, Pedro. Se você não fizer assim, você não tem parte comigo. Jesus mostrou que ele não veio para ser servido, mas para servir. E aí Paulo começa a pregar esse evangelho para os irmãos. Paulo começa a pregar, irmãos, a mesa não é sobre vocês, é sobre Jesus. A comunhão não é sobre vocês, é sobre Jesus. E aí Paulo conduz os irmãos ao verdadeiro evangelho. Paulo traz a memória do propósito real da reunião, que é o quê? Entregar uns aos outros, se entregar uns para os outros. Foi isso que Jesus fez. E aí ele continua no verso 24. Ele deu graças, partiu o pão e disse. Jesus partiu o pão. Jesus partilhou do pão. Mas o que vocês estão fazendo, irmãozinhos lindos, queridos, crentes? Vocês estão cultuando a vocês mesmos. Vocês estão comendo e bebendo. Cultuando a sua própria vontade. Cristo ensinou a se entregar, irmãos, e a igreja de Corinto estava querendo se satisfazer. Aqui Paulo está dizendo que Jesus veio para servir. E eles estavam querendo ser servidos. Cristo morreu pelos irmãos. E a gente vinha na igreja de Corinto que eles estavam desprezando uns aos outros. Então, como eu falei, Paulo não veio com um conjunto de regras. Paulo vem mostrar para os irmãos que a verdadeira comunhão, a forma de amar uns aos outros, estava em restabelecer Jesus no centro da conversa. É isso que nós precisamos, igreja. Por isso que nós vemos esse tanto de gente ferida hoje nas igrejas. Por isso que as pessoas não querem participar de igreja mais. Sabe por quê? Porque você chega lá e ao invés de você receber Cristo, você vê um bocado de gente buscando as suas próprias vontades, querendo que o seu ego seja satisfeito, pessoas atrás desse pirulito preto e querendo brigar por esse trem aqui. Querendo brigar por posições. Sendo que a Bíblia diz que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e se entregou. Amém?
Mas tem um aspecto também desse evangelho, irmãos. Vocês estão entendendo? Vou fazer um panorama geral para eu concluir aqui. Paulo vê toda essa confusão, mas ao invés de Paulo instruir, no sentido de estabelecer o método de se fazer igreja, de se fazer uma ceia, Paulo agora restabelece Cristo no meio dos irmãos. Paulo agora estabelece a verdadeira comunhão no meio deles. E quando isso acontece, irmãos, qual é o resultado? Que agora nós conseguimos ver uns aos outros e enxergar uns aos outros. E é o que vai estar escrito lá no verso 27. Portanto, ou seja, diante de tudo isso que eu falei, que Paulo falou, ele vai dizer: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra quem? Contra o corpo e o sangue do Senhor. O ensino aqui, irmãos, não é sobre ceia. Mas o que nós aprendemos muitas vezes sobre ceia? De que nós precisamos fechar os nossos olhos, pedir perdão pelos nossos pecados. E aí agora você entra no mantra e você sai do seu corpo e agora você vai se esvaziar para você se sentir digno de sentar na mesa. É isso que o texto está dizendo? Esse é o contexto do texto? O contexto do texto aqui é o quê? De que os irmãos estavam tendo divisão entre eles, de que não havia comunhão entre eles, de que estava havendo mais privilégios, mais culto ao eu, do que necessariamente culto a Jesus. Então o que Paulo está dizendo é: se você não discernir o corpo, você vai estar fazendo o quê? Tomando a ceia de forma indigna. Calvino vai dizer que participar da ceia de forma digna é ter consciência da sua própria indignidade. Por isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e o contexto do texto é: se a gente for examinar nós mesmos, nós vamos perceber de que nós temos que olhar uns para os outros. Discernir o corpo, irmãos, envolve todos nós. Porque, irmãos, como eu posso afirmar que eu amo a Jesus? Como eu posso afirmar que eu reconheço Jesus? Como eu posso reafirmar que o corpo representa, o pão representa o corpo, se eu desprezo o corpo de Cristo? Como Aura. Esté diz que não. Como é que eu posso dizer que eu honro a Jesus, irmãos, se eu desprezo o seu corpo? E o desprezar talvez nem seja estar fora da igreja. Nem sempre é. É também. Então, irmãos, quem compreende o evangelho aprende a amar aqueles a quem Cristo amou. Você sabe por quê? Porque você também não merecia amor. Esse é o primeiro ponto. Eu não amo, irmãos, não é porque eu me sinto digno. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Então eu tenho que aturar a irmã Aline, eu tenho que aturar a irmã Thay, o irmão Paulo, a irmã Beth, a irmã Elizabeth, Rebeca, o irmão Danilo, os irmãos. Eu tenho que aturar, irmãos. Sabe por quê? Porque eu também fui aturado pelo Espírito. Eu também sou aturado por Jesus, irmão. Não é porque ninguém de nós aqui merece nada, não. É porque eu fui amado e eu preciso amar o meu irmão porque eu fui amado. E talvez nós não amamos uns aos outros suficientemente ainda. Ok, está tudo bem. Não se sinta pressionado por isso, não é sobre isso. Mas é sobre a consciência de que eu preciso andar por esse caminho. Eu sempre falo aqui, irmãos, comunhão não é sobre afinidade. Afinidade
vai se desenvolver. E talvez nós não teremos afinidade com todo mundo. Tá tudo bem. Nós não precisamos ser amigos íntimos de todo mundo. É impossível. Quem é amigo íntimo de 100 pessoas? Não existe. Lembra de Jesus? Jesus tinha 12 caras que andavam com ele. Dos 12, só 3 ele tinha mais proximidade. Dos 3, quem era mais íntimo? João. Então aqui não é um peso, irmãos, de que nós temos que... e aí a gente tem que... mas não é isso, irmãos. É sobre amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E isso não diz sobre sentimento. É isso. Você ama sua esposa todo dia? Você ama seu esposo todo dia? Não, amor, tem um dia que eu dou vontade de pegar ela, esmurrar ela e tirar ela de casa e falar, vai embora. Senão eu vou preso. Brincadeira. Mas dá vontade de falar assim, eu vou embora. Fica aí. Dá vontade, irmão. Mas nós temos o quê? Uma palavrinha chamada o quê? Aliança. Então, nesse ambiente de aliança, ela vai me irar, ela vai me fazer pecar, eu vou fazer ela pecar, mas a gente vai permanecer. Agora, minha pergunta é, por que quando a gente está na igreja, quando a gente é ferido pelo irmão, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente vai embora. A gente sai da aliança, a gente larga os irmãos e a gente sai e fala assim, não, a igreja me feriu. Meu Deus. Eu preciso tanto de amor. A igreja me feriu. Sim, circunciso. É para você se tornar inferível. Por isso que a igreja te feriu. É isso. Precisamos compreender o evangelho, irmãos. Ai, Deus, eu preciso. Irmãos. E aí, agora, para a gente finalizar de verdade, vou até fechar o tablet para vocês acreditarem em mim. Senão vocês não acreditam. Paulo continua: examine-se a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Vai, no 29 agora. Pois quem come o pão sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. E aí Paulo vai continuar: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. Esse não é o diagnóstico de hoje? Por que, irmãos, muitos de nós às vezes estamos fracos? Porque nós não discernimos o corpo. Nós entramos na igreja, nós queremos ser servidos, ao invés de servir. Nós queremos ser amados, ao invés de nós amarmos primeiro. Nós precisamos aprender, irmãos, que o evangelho vai nos chamar a talvez sermos o primeiro a se entregar, o primeiro a amar e não receber amor, o primeiro a se entregar e não ter ninguém para se entregar por você. Foi assim com Jesus. Mas eu, gatão, não, comigo não é assim. Vocês entendem que o evangelho, quando a gente entra mais profundamente nele, ele nos chama para esse lugar de comunidade, como eu falei no início. Ele nos tira desse lugar de individualidade e nos coloca nesse lugar de comunidade. Por isso que nós precisamos do evangelho, irmãos. Porque sem o evangelho não tem como a gente viver isso. Sem o evangelho, nós vamos viver patinando. Sem o evangelho, nós vamos viver choramingando o tempo inteiro. Nós vamos viver sendo aqueles crentes Nutella, que qualquer coisinha que pisar no nosso calo, a gente quer sair, a gente quer ir embora, a gente quer deixar a comunhão. Então, irmãos, o apontamento da igreja de hoje não é para a gente ter um diagnóstico ruim, mas é para a gente crer que existe a possibilidade de se viver uma igreja simples. Mas para isso, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Vamos ficar de pé?